Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula e nessa aula a gente vai falar sobre posts e páginas. Na aula passada a gente estudou os três tipos de publicação do WordPress, que eram posts, páginas e mídias. As mídias a gente pode utilizar tanto em posts quanto em páginas. Mas aí vem uma questão, a minha publicação é um post ou uma página? Quando usar posts ou usar páginas? E que tipo de conteúdo eu uso em posts e que tipo de conteúdo eu uso em páginas? Bem, essas são perguntas importantes e eu vou tentar esclarecer um pouco aqui qual tipo de publicação você deve utilizar. Mas antes disso, antes de você escolher a sua publicação, você tem que ter em mente que o seu tipo de publicação depende da aplicação do seu site. Mas como assim? Que tipo de aplicação? Se o seu site ele vai ser um pouco mais extenso, por exemplo, com várias publicações de notícias, de relatos, ou de tutoriais, ou de aulas, ou se o seu site, por exemplo, é para a divulgação de uma empresa e de seus serviços, Caso o seu site seja mais abrangente, como por exemplo ter notícias, esses itens que eu falei agora, e você vai utilizar mais posts. Mas se o seu site for para falar de uma empresa, falar dos serviços de uma empresa, então muito provavelmente ela vai utilizar páginas. Beleza? Mas aqui, para ajudar você a decidir entre posts e páginas, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui, tá? A primeira é: você quer que a sua publicação seja compartilhada em redes sociais? Se for sim, então você tem que usar posts, senão você utiliza páginas. Mas a sua decisão não se limita somente a essa pergunta das questões das redes sociais, tá ok? Aqui nós temos outras perguntas que vão ajudar a você a decidir. Outra pergunta seria: sua publicação terá um link em um menu? Como, por exemplo, você imagina um menu aí na sua página e tem lá contatos. Se sim, a sua publicação ela vai ter que ser em uma página. Se não, se ela não vai fazer parte de um menu, então ela vai ser um post. Então você já tem duas perguntas aí para fazer. Outra pergunta a ser feita é: seu conteúdo tem caráter permanente? Como assim? Um exemplo seria se você está criando, por exemplo, um site de uma empresa e quer colocar serviços, Aí você lista os serviços. Geralmente esses serviços não mudam de um dia para o outro, De empresas sérias, eles são constantes. Ou outro exemplo seria o corpo técnico, de uma determinada empresa, geralmente não muda, Então, se for um caráter mais permanente, você tem que usar páginas. Outra pergunta que você pode fazer para você mesmo: a sua informação é categorizada? Por exemplo, você vai falar sobre carros, Aí você pode falar sobre carros esportes, sobre carros de passeio, sobre caminhões, sobre ônibus. Então, você pode fazer categorização de, vamos dizer, não de carros, mas de veículos, Se for categorizado, então é muito importante você utilizar posts. Ou seja, para publicações em post, você utiliza em publicações mais passageiras ou então que você quer que ela se espalhe mais rapidamente nas redes sociais. Em informações mais permanentes, como páginas de contato, como quem somos, você utiliza páginas. Bem, essa foi a nossa aula. Espero que tenha esclarecido você a utilização de posts e páginas. Até a próxima!